Olá, pessoal, tudo bom? Mais um episódio hoje e hoje o tema é aborrecentes. Já vou colocar na mesa. Hoje tenho duas convidadas muito especiais aqui, duas psicólogas, a Cláudia e a Karina. E a pergunta é: o tema ou o nome tá apropriado? O que vocês acham? Vocês acham que o tema já é realmente como a gente encara essa fase da vida? Meninas, à vontade. Eu penso assim que quando falam de aborrecentes, né, você já cria um estereotipo dos adolescentes e cria um medo para os pais, né, para quem vai viver aquilo. E eles não gostam muito de ser chamados de aborrecentes, né? Eles acham que eles são normais, eles têm os medos deles, eles passam por questões difíceis, mas eles não se acham aborrecentes. E eu também não acho que eles sejam aborrecentes. E tu, Cláudia, É, como é que eu você interpreta? eu não concordo, não gosto desse tema, mas eu acho muito pertinente iniciar um Uhum. programa, A até discussão. porque a representação social que as pessoas têm quando não conhecem a fase de desenvolvimento é que é uma fase difícil, é uma fase complicada, é uma fase cheia de aborrecimentos e preocupações, né. Então, a partir do momento em que as pessoas conseguem acessar um pouco mais de conteúdo, de conhecimento, Uhum. começa até a trocar essa questão do complicado por desafio, um desafio possível, né. Sim, E aí quando as pessoas que estão junto com os adolescentes, buscam, né, ajuda ou buscam entender essa fase, acabam se aproximando do adolescente e a própria linguagem passa a ser mais horizontal, mais a fácil. forma de ver esse processo. E aí a gente acaba, vendo um outro momento muito interessante, principalmente entre pais e filhos, né, com Uhum. comunicação, e a aborrecência é uma forma de brincar e, enfim, de achar até que é uma coisa engraçada, mas não concordo. Eu acho que a gente poderia, no final, falar sobre os nossos O anjolescentes que estão adolescente, num isso. processo de sofrimento psíquico e que precisam de De ajuda. ajuda. Uma coisa, a temática de hoje é focamos um pouco na ansiedade e no estresse, né? Que é tão, acho que tão real e tão cotidiano em todas as fases da vida moderna. Mas na fase adolescente, já não bastava os desafios que tínhamos, agora a gente tem um acessório, né, que é a ansiedade e o estresse num nível talvez maior do que a gente já viveu em qualquer outro momento da história. Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista clínico, no consultório, no dia a dia? O que mais estamos encontrando? Adolescentes mais, sagazes, mais bem resolvidos ou não? Eu acho que eles são inseguros mais do que talvez a gente era antes, né? Como éramos adolescentes, quando a gente pensa na fase antiga nossa, porque eles têm muita informação. Eu acho que a informação, as redes sociais, as cobranças são extremamente presentes na vida deles hoje em dia, e isso faz com que eles se tornem inseguros. E eu acho que a ajuda profissional, Uhum. né, que muitos buscam hoje em dia, é muito importante para eles. Concordo e também acredito que, assim, a ansiedade na adolescência, ela é aparece, assim, num misto, num conjunto de transformação, né, então, assim, biopsicossocial. Então, o adolescente, Soma-se. ele começa a entender, que ele não é mais criança, mas que ele não é adulto, então ele fica num limiar, como os autores trazem, "não estou nem aqui nem lá", então ele começa a se Ele não sabe sentir que lugar ele tá. um estranho no ninho, né, então ele começa a tentar achar um espaço. Então a própria fase da adolescência já é uma fase que, independente de fase social, a própria fase do desenvolvimento já traz questionamentos, reflexões e ansiedade. Então quando a gente fala em ansiedade, a gente pode trazer vários fatores, né, inclusive um deles é essa questão social que hoje, né, o mundo está passando por Sim, algumas incertezas, então os próprios adultos que já não são mais não somos mais modelo. modelos de confiança, né, de A temática de hoje é sobre a ansiedade e o estresse, direcionado aí para o público adolescente. É notório que nós temos hoje uma sociedade muito mais ansiosa e estressada do que há 20 anos ou 25 anos atrás.
além de tudo aquilo que o adolescente ainda já tá tendo que passar, ainda temos um adolescente que está conseguindo lidar melhor com essa situação ou não? Que está sofrendo as inseguranças de forma maior nesse processo? Karina, o que você me diz aí? Então, eu penso que eles, hoje em dia, têm um pouco mais de insegurança, talvez por a quantidade de informação que jorra em cima deles todo santo dia, né? Fora as questões, né, de cobranças acadêmicas, relacionamentos, a questão mesmo de comparação pelas redes sociais, né? Talvez a falta do pai e da mãe presente dentro de casa, porque trabalham demais, todo mundo trabalha muito hoje em dia e a gente acaba Terceirizando. terceirizando. Então, eu acho que eles têm a capacidade de serem menos ansiosos, mas porque eles têm como procurar essa ajuda mais fácil, mas é difícil para eles, eu acho. Cláudio, como é que você enxerga isso do Eu ponto de vejo. vista? Bom, como eu trabalho com orientação profissional, eu trabalho muito com os adolescentes, não no fim da adolescência, mas no auge da adolescência, em que eles começam a ser cobrados pela sociedade, E pela deixa te interrompendo, família. esse auge é exatamente em que faixa etária? Pro pai e pra mãe dizer, o meu tá no auge. Bom, primeiro a gente precisa entender que a adolescência ele é a segunda etapa do desenvolvimento humano, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas a adolescência, ela é tão complexa, vamos usar a palavra, que a própria conceitualização do termo tem duplas, né, definições. Então, se a gente pegar a palavra adolescência, ela significa, vem do latim adolescer, que significa crescer, Sim. e também adoecer, que significa... Que faz muito que sentido pro pai em significa casa. sofrimento físico e psíquico. Então, a gente hoje, né, discutindo isso, a gente pode ter até esse olhar de que quando eu vou cobrar, eu vou julgar, eu também preciso entender que eu estou fazendo isso com alguém que está em sofrimento. Tenho e que que não está atenuar. dando conta, Tenho né? que atenuar. Quando eu trabalho muito com os pais, eu sempre faço eles lembrarem que essa fase eles passaram. E aí, quando os pais conseguem entender que eu já passei por essa fase e até dentro do processo de orientação eu peço para os adolescentes fazer entrevista com os pais e perguntar como é que foi a sua fase. E por que a gente esquece, será, né? Por que nós adultos esquecemos tão rapidamente o que fomos na nossa adolescência? Acho que são tentativas, né, de acertos e erros do pai, de mostrar que, né, a fase adulta, o respeito, que agora é um outro momento, mas quando os pais se atentam a esse fator de que eu fui adolescente, que eu também não sabia. Que aí fiz as minhas escolhas. Outro podcast, a gente pode discutir sobre as projeções do próprio, né, tu que é da área clínica, do próprio pai, que às vezes teve uma adolescência com muita liberdade, usou drogas, e que fez várias coisas e que ele tem muito medo que o filho tenha. Faça então, ele a mesma vai ser coisa. um pouco mais Rígido. repressor, né? Então, não quer falar sobre alguns assuntos, ou só fala sobre isso porque tem medo. Enfim, então, tudo isso acho que é interessante a gente resgatar, né? Mas, trazendo a questão das idades lá, nós temos antes... E, né, a natureza foi tão maravilhosa que antes dos pais entrar e entender a adolescência, vem a puberdade, que é essa fase anterior, né? Mas, na verdade, a puberdade ela vai até os 18 anos, que é a base biológica da adolescência. Onde todas as transformações vão físicas se concluir. Visíveis e que muitas vezes é essa que a sociedade vê e que os pais vê. Meu filho está crescendo, tá? Mas não está só crescendo, não é só físico, não é só hormônio, não é só os pelos, não é só o seio, a menstruação, primeira ejaculação, né? Isso tudo mexe muito, né? Com essa questão psicológica, cognitiva. Gerando ansiedade. Então vai o quê? Dos 9... Até uns... Dos 9 aos 20 anos, a Organização Mundial de Saúde traz. Mas nós já temos vários autores falando que nós temos aí a puberdade precoce, que a gente poderia colocar aí, né, um pouquinho antes, dependendo 7, dos 8. estímulos, e indo até os 25 anos, que a gente chama aí de uma adultescência, né? Adultescência. Tem bastante hoje em dia, né? E envelhecência, trazendo aborrecência, são termos que Sim, contextualizam, que contextualizam a sociedade moderna. Interessante. Ainda nessa temática da ansiedade,
A gente tinha conversado um pouquinho antes sobre as redes sociais, né? O quanto isso era favorável ou pejorativo, enfim. Mas a gente tem um agravante. Nós temos uma geração pós-Covid, que durante a sua adolescência teve uma anomalia do que era o mecanismo, né, funcional. Hoje, não sei, eu tenho um de 16 e um de 9. Para eles, a relação social é através das redes sociais, é através do mundo digital. Eles não têm essa necessidade que eu tinha de uma vida social física, de contato. Isso se estende a outros dessa geração ou não? Acredito que sim, e acredito que essa etapa que a gente viveu aí, desse agora o novo normal, foi um divisor de águas. Uhum. E que essa questão se agravou em relação à ansiedade, né? Então, nós Sim. tivemos outros ganhos, tivemos outras formas de pensar, né? Até algumas soft skills que o ser humano teve que desenvolver, como Recursos. empatia, resiliência, né? Enfim, resolução de problemas complexos. Mas o adolescente, por não ter elementos suficientes e sólidos psicológicos, ele sofreu mais. Tanto que, quando eu faço os atendimentos, né, eles trazem muito a questão da pandemia, né? O quanto foi difícil, não tiveram, né, os que estavam no ensino médio, às vezes a formatura, era um Perderam ano de uns vivenciar. momentos de passagem. Mas a gente precisa lembrar, quando a gente fala de adolescência, que não são todos que têm dificuldades. Sim. A gente tem muitos adolescentes que dão conta e que Daquilo. passam por algumas dificuldades, mas superam. Hoje, talvez, o que a gente está falando é que uma gama significativa tem dificuldade, e a gente também associa algumas famílias que talvez não se prepararam para esse momento. Eu sempre falo que a adolescência é o segundo parto. O primeiro, É a verdade. família está preparada. Então, muito espera muito pertinente essa o colocação. primeiro filho, e todo mundo se organiza. E o adolescente, ele nasce sem a gente querer que ele nasça. Que ele E nasça. cresce muito rápido, então a gente não tem esse preparo. Então, o segundo parto, ele é um parto social, ele é um parto que tu vais gerar um filho para o outro, para a sociedade, né? E aí, de repente, tudo isso... Isso é muito explicativo para minha pessoa nesse exato momento. Eu acho que Karina, no dia a dia do consultório, esse pós-pandemia se manifestou mais? Muito. Eu acho que teve aspectos positivos e negativos, porque a gente vê adolescentes que adoraram a fase da pandemia, porque tudo depende da época que eles passaram, se era uma pré-formatura ou não. Eu tenho pacientes que disseram, nossa, amei a fase da pandemia, fiz vários amigos virtuais, né, que hoje em dia eles acham isso muito normal. Tem crianças e adolescentes que fizeram amizade lá naquela época, que levam até hoje, jogam tudo, e que conseguiram, talvez depois dessa pandemia, viver, socializar normalmente depois disso tudo, e tem outros que não, né? Outros que ficaram fechados naquele mundo, que voltar para a realidade foi muito difícil, principalmente esses que estavam em transição, né? Que ainda não eram adolescentes e que ficaram adolescentes nessa Nesse época processo. nesse processo da pandemia, e sofreram muito com isso. E hoje em dia é um trabalho que aparece bastante dentro do meu consultório. São mães desesperadas falando, eu preciso que meu filho socialize. Ele tem medo de tudo, né? Eu não sei o que fazer, me ajude, pelo amor de Deus. Essa questão da socialização eu acho bem legal. Sabemos que é necessário, mas será que é necessário no modelo que nós vivemos? Eu acredito que é muito uma opção da família. Porque quando a gente fala em rede social, a gente observa, né, um movimento de algumas famílias que não aderiram 100%, por exemplo, dar um celular para o filho antes dos 10 anos. Sim. Talvez seja uma minoria, né? Mas as crianças numa escola que, digamos assim, por mais limitações e defeitos, ainda é o espaço mais social. rico, social, e de interação. E de controle até de limites, enfim. E lá ele vai lidar
com outras pessoas. Então, ele vai estar na educação física, ele não vai jogar o jogo eletrônico, ele vai ter que deixar o celular. E o quanto isso tem sido interessante, essa dinâmica de diferentes estilos familiares, né? Eu tenho 4 filhas, meninas. Uhum. Eu tenho gêmeas que estão com 11 anos e elas não têm celular. E todos os dias elas me questionam quando que a gente vai ganhar. Então, assim, a gente compartilha o nosso, às vezes um tablet, mas elas não têm. Celular é uma opção. E Sim. eu acho muito interessante que quando as amigas vão lá em casa, elas chegam já com o celular e a brincadeira seria o celular. E daqui a pouco elas esquecem, porque elas não têm como. É verdade isso. E aí, assim, elas estão lá com 11 anos, num pula-pula, estão com várias outras Achando outros atividades. recursos. Então, eu acho que a gente tem que entender que esse mundo eles vão lidar com outros estilos. E eu acho que a gente tem que falar disso, porque eu acho que a rede social, Uhum. principalmente, aí a gente está falando do fim da infância, né? Mas na adolescência, eu não vou sair, eu vou ter que Não vai conseguir permitir. escapar. E aí, o que a gente precisa falar é dos danos, né? Da quantidade do tempo que fica, Sim, tudo tem que ter das limite. patologias, porque o adolescente... E vamos ter uma quantidade de tempo? Porque, assim, um Será que adolescente... uma quantidade de tempo é o suficiente para nos garantir como pais um equilíbrio? Assim, agora uma pergunta bem mãe mesmo. Eu acho que bem mãe eu responderia não a quantidade de tempo, mas a qualidade com quantidade que a família vai proporcionar e não o celular. Sim. Porque se eu vou falar agora você, né, acabou o tempo, e eu não proporciono uma outra atividade interessante como vamos preparar uma janta, você é responsável. Sim. Então, o que muda na infância para a adolescência, e que pode aproximar os pais, aí já entra uma estratégia, né, que a gente ia deixar para o final, já estamos falando de estratégia, é o adolescente se sentir coparticipativo no processo. E o mais difícil para as mães são mães que têm filhos na infância, filhos pequenos e filhos adolescentes, porque os limites têm uma hora que precisam ser diferentes. O adolescente, ele Isso. precisa do quarto dele, Do ele momento precisa dele, do da espaço privacidade, dele, tarará, tarará. ele precisa ser respeitado e ele pode sim, por que não? Até porque o pensamento do adolescente já permite isso, numa abstração das Uhum. coisas, permitir dar uma sugestão de que se aquela regra ou aquele limite Vale para um, não não necessariamente tá tão isso. legal, como que a gente poderia fazer? Meia-noite é muito cedo, 1 da manhã é muito tarde. Então, como é que a gente pode entrar num consenso, né? Sabe uma outra coisa que vem aqui agora, que me veio à mente bem nessa situação? Olha como é tão diferente e, ao mesmo tempo, é tão similar. As crianças querem, e o pequeno, ele quer a mesma coisa que o outro. O teu filho menor, ele acha que ele tem o mesmo direito do outro. É um espelho. E você acaba, entre aspas, para não te incomodar com o pequeno, subtraindo do maior, né? E uma questão que eu ia trazer, e vou trazer agora, é... A família, a gente tem projetos Vamos pegar um final de semana, né? Nós temos planos de final de semana. O adolescente, ele já tem os dele. Né? Ele já tem o circuito social, o plano dele. E eu percebo que a gente sobrepõe as nossas vontades e os nossos desejos ou os hábitos da família na vontade dele. E daí vem muito do estresse e da revolta, da frustração. Porque é como se ele não se sentisse ouvido. Por exemplo, hoje nós vamos para a avó, tá? No domingo nós vamos na avó. Mas ninguém combinou nada. A gente decidiu sábado de noite, que amanhã nós vamos almoçar na avó. Ele já tinha um planejamento. No domingo ele ia fazer não sei o quê, com não sei quem, ia encontrar o quê. E aí a gente vem com aquela... Ei, amanhã nós vamos na avó. Aí, automaticamente, qual é a reação? Que saco, que não sei o quê, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo. E a gente, como pai, muitas vezes não sabe avaliar que, na verdade, o errado aí não é o adolescente. O errado é nós. É aí que eu penso que entra muito o equilíbrio da família, da conversa com o adolescente. Do planejamento. Do planejamento, porque eles têm, né? Eles têm o planejamento deles. E a gente precisa respeitar. Precisa respeitar, sim. A gente tem que impor limites, mas a gente tem que saber que tem que ter o meio termo também, né? O meu filho é um adolescente, tem um menino de 16 anos,
que adora jogar online, ele adora jogar o PlayStation, Uhum. mas quando ele pode, ele convida sempre 3 amigos para irem lá em casa, que eles vão dormir no final de semana e passam o final de semana lá em casa. O que ele tenta? Ele gosta de ir pra praia, jogar bola, ele gosta de entrar no mar, ele gosta de sair para ir no clube. Então ele tenta buscar isso, pegar, porque são 4 personalidades completamente diferentes dos 4 meninos que eles convivem desde pequenininho, né? Um, só quero ficar no videogame, o outro só quero ler o meu livro, o outro só quero sair. Então ele pega e E vai equilibra. equilibra, né? Tem horas que eles ficam dentro de casa jogando, mas uma hora quando né, ele mesmo percebe, porque eu sou dessas. Filho, vai pra rua, né? Vai brincar, vai jogar uma Vai bola, fazer vão dar alguma uma coisa volta, fora. vão no shopping então assistir um filme, sei lá, faça alguma coisa diferente a não ser ficar ali dentro. Então, acho que a família ajuda muito nisso, né? De tentar equilibrar também e mostrar que existem tempos certos para cada atividade. Uhum. A família ajuda, mas a família também atrapalha relativamente só um pouco. Ou não? Muitas vezes, eu acho. No processo de orientação profissional, isso tem até em teoria. No processo de orientação profissional, a família sempre atrapalha. Por quê? O pai e a mãe que estão mais preparados, digamos assim, eles, de repente, eles podem ter uma atitude de mais liberdade. Você Mais escolhe o que aberto. você quer para o teu futuro. A gente vai concordar, nós estamos aqui. E assim, pagamos Apoiamos psicólogo, você. apoiamos. E aí a família não entende que ela também está pressionando. Porque assim, então você vai sozinho no processo. E se der errado, a culpa é tua. A gente vai esperar um resultado, né? Se der errado, a culpa é tua. Aí tem a família que quer assim, não, o pai tem um consultório, tem um escritório, o vô era advogado, ou depende da área, e assim, é importante que você siga essa área. Então, o adolescente Já sofre determinou. porque ele não quer decepcionar os pais, mas ao mesmo tempo ele tem um outro perfil profissional. E aí tem a terceira família, que é aquela que está totalmente, ou seja, nem apoia nem desapoia, não está nem aí no Não processo. participa em nada. E que o adolescente sente que não é amado. Porque daí, assim, ninguém tá nem aí, né? Não faz diferença. Tanto faz a hora que eu chego, ou tanto faz o curso que eu faço, enfim, né? Então, é interessante. A Ou seja, adolescência a família, a família terceirizou o trabalho para os outros e às vezes atrapalha mais do que Ô, ajuda. Lu, mas só para complementar uma reflexão tua, quando tu falou, né, que tem um filho pequeno e o maior, enfim, existe um fenômeno na psicologia chamado que quando um filho se torna adolescente, a família toda adolesce. Então, Ou adoece, então, né? Lá no termo, adoece. Então, assim, é interessante observar que o irmão mais novo não vai ter o mesmo Não, processo. nós comentamos isso antes, né? Eles parecem que são a mais acelerados Eles no são negócio. porque a gente vai imaginar que eles vão estar do lado do irmão, vendo às vezes uma série que já não era para a idade deles. Então, eles, só por ter o irmão adolescente, eles já estão sendo estimulados para uma adolescência. Até na quantidade de comida. O adolescente, eu não sei se todas as casas é assim, mas a minha, eu decidi que vou mandar os meus pro exército com urgência. Porque você não dá conta. Você não dá conta. Principalmente nas férias, né? É o dia inteiro. Incrível. E aí, o meu pequeno vem na mesma vibe. Um quer comer, o outro também quer comer. Eu falei, gente, não vai dar conta assim. A gente vai ter que achar uma alternativa. E obviamente, eles estão num processo de crescimento, de desenvolvimento, de gasto calórico e etc. Mas eu vou falar, haja bolso, não é mole, Ô, Lu, não. olha só, vamos imaginar, pegando o primeiro, biopsicossocial, né? O desenvolvimento do adolescente. Bio, que é biologia, que são as transformações biológicas que não tem como voltar atrás, né? Então, a partir do momento que os hormônios são acionados aí na adolescência, 30 e poucos, 40 vezes a mais do que qualquer outra fase, vai vir, né? O excesso de sono, o excesso de fome. Se a gente está falando de ansiedade, talvez essa fome mais exacerbada, tudo fica mais exacerbado. Mas a gente precisa imaginar que esse adolescente que precisa comer e precisa ter horas de sono, ele vai, dentro dele, ter um coração que vai dobrar de tamanho, um pulmão que vai dobrar de tamanho. Amplia tudo. E um crescimento que pode acontecer 15 centímetros num ano. Então, ele precisa de energia. A energia viria, né? Então,
Do alimento, da do alimentação, consumo, né? do Do sono, sono. por isso que o cuidado é para não estar, assim, para estar controlando para esse adolescente não ficar de madrugada jogando e no outro E não dia virar uma continuidade de horas, né? essa Disso. preocupação de ter esse controle, mesmo que não tão intenso, mas alguma combinação tem que ter entre pais e filhos. Eu te dou o celular, mas eu acho que o pai pode e deve exigir alguma coisa, não é só Só né? Só ganho. ceder, né? E outra coisa bem interessante que talvez algumas mães que estão escutando entendam, assim, que parece que o adolescente está sempre cansado, está sempre com preguiça. Tomado pelo tédio. É, Eu Sempre, diria que tédio. ele é tomado pelo. Isso a gente sabe que tem a ver com a dopamina e tudo mais, né? Ali a questão já cerebral mesmo. Mas a palavra que eles mais dizem. Que tédio. Ai, que saco. Ai, que saco. E é isso. Meninas, nós vamos encerrar o bloco aqui e no retorno nós vamos começar com uma atividade chamada Eu Concordo e Eu Discordo. São afirmações e cada uma de nós vai dar a nossa opinião sobre aquilo. Primeira afirmação para nós discordarmos ou concordarmos. O estresse na adolescência é apenas uma fase, espera que passa. Eu discordo. Então vamos lá. Karina, por que você discorda? Porque eu não acho que é uma fase que passa no adolescente, né? Eu acho que o estresse na adolescência, ele é multifatorial, né? Uhum. Ele vem de vários lados e para passar, você precisa ter, né, tá atento àquele adolescente, dar ouvidos, dar suporte, ver o que está acontecendo, né? Fazer ele abrir o jogo contigo ou com alguém com quem ele tenha um pouco Confiança. né, mais afinidade. E não é assim que passa, né? E muitos pais banalizam o estresse do adolescente e falam: não, não, não. O adolescente vem e fala uma questão pequena. Daí você fala: não, não é Isso é nada, é bobagem. bobagem. Só que para eles é muito importante. E isso gera. É tipo mais brigar com o estresse. best friend. Aham. Eles quase morrem. E aí, Cláudia? Na psicologia tem um autor, Maurício Knobel, que ele tem uma teoria muito bacana, que é a síndrome normal da adolescência. Uhum. Então, assim, síndrome normal. É meio. É um contraditório. Por quê? Porque apesar de várias questões que eu concordo que precisam ser cuidadas, é comum a adolescência. Ele traz 10 características que são muito comuns. Quando eu estou nas escolas e eu faço palestra e falo sobre essa teoria, os pais levantam a mão e perguntam se eu conheço os filhos. Eu não conheço, mas você está Mas são descrevendo meu todos filho, iguais. né? Então, assim, busca de si mesmo, alteração de humor, crises religiosas, Crises religiosas. distanciamento dos pais, necessidade de intelectualizar, essa questão de buscar o grupo de iguais. São 10 características bem interessantes. E que é muito comum na adolescência que esse adolescente ele queira coisas diferentes, que ele esteja num processo de individuação e que ele busque outros modelos de identificação, outros interesses, né? E gera o estresse dele. E aí, para que ele viva esse mundo, ele precisa estar mais isolado, estar no quarto dele, ter o espaço dele, ter os limites dele. Agora, um adolescente que goste de ficar trancado no quarto por algum tempo, pode ser normal. Agora, apesar dele, talvez ele queira estar distante da família, mas no consultório, e tem até alguns protocolos americanos de psiquiatria, que a gente precisa sempre identificar, talvez isso seja importante para as mães, né? Esse adolescente, às vezes, ele está revoltado em casa, ele está sem energia, sem motivação, ele está só trancado no quarto. E isso pode não ser um problema, se as outras esferas de vida estejam saudáveis. Saudáveis. Então, ele tem motivação de sair com os amigos. Então, ele não está totalmente isolado. Ele só não quer sair com a gente mesmo mais. Agora, A verdade é essa. se na escola ele está apresentando dificuldades, né? No grupo social... Não se interage. E em casa também. Então, é um fator
Que tem que ser que avaliado. precisa ser avaliado. Outra questão é o tempo desse isolamento, né? Porque hoje o isolamento, na verdade, é um pseudo-isolamento, porque ele está com as redes sociais e conversando. A gente acha que ele tá isolado, Mas mas não na tá. verdade ele tá altamente num papo. Eu escuto o meu, dando altas risadas Se divertindo. sinistras lá dentro com os colegas e amigos dele. E a gente acha que ele tá. Não tá isolado. Mas na psiquiatria, a gente trouxe 10 características da teoria, mas essas características levantadas e pontuadas, identificadas em qualquer outra fase de desenvolvimento, a gente já poderia colocar como um transtorno. Mas por isso na que é um adolescência pseudo. pode ser normal. Mas assim, eu já atendi, por exemplo, quando eu era psicóloga de uma escola, um adolescente que ele começou a se trancar no quarto. Mas assim, a não querer mais ir para aula e um dia, 2 dias. Mas o meu adolescente é super tranquilo, né? Então ele não incomoda, ele fica quietinho. Então ele estava começando com uma depressão e ele precisava de ajuda e muitas vezes ele não vai pedir ajuda. Quando a gente fala transtorno de humor ou, né, uma certa bipolaridade esperada na adolescência, que é a menina sai toda arrumada, feliz da vida e volta chorando. Sim. Né? Então, assim, tá tudo maravilhoso e não tá. Essa Essas oscilação oscilações. é esperada. Mas agora, a partir do momento que fica triste, tá sempre triste, tá sempre sem energia, não tem motivação nem para sair, então é preciso sim um olhar pra aquilo. atento e não achar que tudo é normal. Ao mesmo tempo, quando identifico, né, essas características leves, eu entender como mãe Que é faz saudável. parte do processo. Vamos para a próxima. Redes sociais são a principal causa de ansiedade entre os adolescentes. Eu discordo. Eu também. Acho que é uma importante, mas não a principal. Porque eu penso que não é somente isso que gera ansiedade, né, no adolescente, porque a rede social muitas vezes tem aspectos positivos na vida do adolescente, né? Ele traz conhecimento para o adolescente, se ele quer procurar um apoio, ele pode até ir lá pesquisar e ver o que está acontecendo, ele pode se comunicar com outras pessoas. Enquanto eu acho que as outras questões geram muito mais ansiedade que a rede social, né? Apesar de que a rede social possa desencadear sofrimento no adolescente por comparação, por cyberbullying, sei Mas lá. aí talvez ela não é necessariamente a rede, mas é a amplitude que a rede traz outros fatores que já existiam. Já né? existiam antigamente, exatamente. Então, a gente tem que ficar atenta a outras questões que geram ansiedade no adolescente, ansiedade, a depressão. O que vocês acham que... Vamos agora ouvir a Cláudia, mas assim, depois, só para a gente não perder a linha. Quais são, acho que, os fatores que mais causam depois ansiedade? Por que tu concorda? Eu falaria o primeiro que eu mais escuto e que talvez seja até relacionado à automutilação, né? É a questão do sentimento de solidão. O sentimento de solidão que ele não aparece só na adolescência. Então, a gente poderia estar pensando na importância dos vínculos mais fortes na infância, da comunicação ser estimulada na infância e que os pais tivessem essa preocupação de cuidar do desenvolvimento emocional desse filho. Desde pequeno. Na infância, Sim, na porque infância. se na infância eu tenho... Então, a gente poderia dizer que a infância é um fator protetivo. Eu protejo meu filho. Porque se meu filho se sente amado, se meu filho se sente Sabe que ele pra onde tem espaço, correr, onde ele tá bem acolhido. ele tem a família ali para dar, ele tem confiança, ele talvez consiga selecionar o que faz parte dele e o que não faz, né? Então, eu atendo muitos adolescentes que estão se automutilando e eles verbalizam. Né? Eu faço isso porque eu sinto uma solidão, um sentimento de solidão muito grande. E quando eu me corto, eu mudo o foco da minha dor. Eu vou passar algum tempo cuidando do meu machucado e a minha família também. Às vezes a família precisa, até como uma forma de chamar atenção. É uma forma da família parar, Ele recebe atenção assim dessa acolher, forma. E prestar atenção nele. fazer o curativo. Que sofrimento isso.
Então, assim, um sentimento de solidão, de estar perdido. Outra coisa é a falta de fé, né? Então, assim, eu não acredito Em nada. em nada no futuro. A gente falou das crises religiosas, que é comum o adolescente não querer Mas a nada. política também tem influenciado muito hoje em dia. Na verdade, na esperança, né? Tipo, Uhum. o que vai ser pra frente? O que nós vamos encontrar pra As frente? expectativas do futuro, né, geram muita Sim, ansiedade Sim. neles. E eu acrescentaria mais uma dimensão que talvez a gente ainda não tenha publicações muito, porque a gente fala muito assim na dimensão do adolescente, né? Que a gente precisa estar atento. A dimensão física, biológica, psicológica, social, é a dimensão espiritual. Então, assim, desse direcionamento que não precisa ser, tudo bem, não quer ter a mesma religião ou espiritualidade da família, mas que, A enquanto liberdade. criança, estimular que essa dimensão é importante, Sim. né? Sabe que na terapia integrativa, isso eu acabo atendendo vários. Eu tenho muitos pacientes, né, e clientes adolescentes. E uma das temáticas principais que aparece é essa. Da espiritualidade. Porque da eles religião. não compartilham da mesma fé que a família, ou eles ainda não sabem se compartilham daquela fé. Não querem aceitar aquilo de forma arbitrária, que é para fazer daquela forma, né? E eles têm curiosidade por outros universos que às vezes a família não tem. Então, muitas vezes a gente acaba se deparando com essa curiosidade. Porque, apesar do integrativo nada ter a ver necessariamente com o esotérico, na cabeça deles tem. Então, eles vêm em busca desse mundo esotérico. Que, na verdade, eles encontram outra coisa. Mas atende à necessidade deles porque abre essa válvula de... Existem várias possibilidades. Existe da espiritualidade, existe o cristianismo, o catolicismo, enfim, vai ter um leque de opções, né? Acho bem interessante que eles sofram por coisas que a gente nem para avaliar, né? É uma coisa que eu sempre falo dentro do consultório para os pacientes, quando me questionam em relação à religião, espiritualidade, eu sempre falo isso. Na verdade, não interessa qual seja a tua religião, a tua espiritualidade, você tem que ter fé em alguma coisa. Acreditar Você tem que naquilo e acreditar seguir. em alguma coisa e seguir, porque todos nós precisamos, né? A gente Sim. tem que ter isso, senão fica muito difícil. Seguir na sociedade atual. E outra coisa é a questão da oposição, né? Então, o adolescente é opositor. Sim. O adolescente que é saudável. É do contra. Então, ele precisa se opor, né? Então, ele vai se opor às regras, aos limites, às escolhas impostas, a domingo ter que ir na avó, né? Então, talvez ele iria, se tivesse um pouco de previsibilidade, Sim. e ele pudesse ir em outro lugar decidir, e né? depois ir na avó, enfim, né? Então, a oposição é importante e saudável. Agora, na oposição tem que vir a comunicação. E ela tem que vir de forma respeitosa dos dois lados, né? Então, vamos conversar sobre isso, né? E muitas vezes o pai fala assim, não, mas... É porque eu quero e pronto. E em relação à religião, não só a religião, o adolescente, ele vive um momento de oposição e de pura criatividade. Porque o cognitivo, e Jean Piaget já dizia, amplo. quando a gente fala no pensamento, você iniciou, né, aqui a apresentação falando do livro Pensamento do Adolescente, existe, além do social, nós temos o cognitivo. E talvez a puberdade precoce, os estímulos precoces, o deixar a criança muito cedo vendo programa que não é da idade, vendo os pais discutirem sobre problemáticas que não são do momento. Eles não vão entender, vão sofrer. As meninas, muitas vezes, né, no salão de beleza, e assim, tudo é hormônio, a gente precisa cuidar da alimentação, esmalte, maquiagem. Então, é um mundo que é colocado, que é posto muito cedo. E isso vai trazer o quê? Um estímulo Antes da hora. Antes da hora. Só que o que acontece? O problema não é ser adolescente antes da hora ou entrar na puberdade antes da hora. O problema é ter mudanças significativas físicas e psicológicas com uma mente muito infantil. Porque a neurociência fala, a última dimensão a ser desenvolvida é o cérebro. Então, com 23, 24 anos, que esse adolescente vai estar maduro pro controle dos impulsos.
E Sim. até lá, ele teve vivências que ele teve, né, que tomar decisões com impulsividade. Então, por isso que a gente fala que a adolescência é um momento desafiador, que a gente precisa cuidar, não achar que tudo é normal, mas também ter esse monitoramento. Mas não E- apavorar tudo também. E no momento da pandemia, eu acho que a psicologia tomou um caminho muito legal, assim. As pessoas viram que a A psicologia... necessidade daquilo e o necessário. quanto É aquilo... importante. isso eu concordo. Mudou E muito. o quanto diminuiu o preconceito e entrou a aceitação de que cuidar da mente e das emoções também é uma parte Necessária, né? importante e Importante. necessária do processo. E que eu não preciso enganar que eu estou fazendo terapia. E Pode saber. e eu posso falar abertamente e as pessoas não vão me taxar Sim, disso ou Exatamente. daquilo. Antigamente falava, meu filho faz terapia, mas meu Deus, o que ele tem? Por isso. quê? Que Passava a vocês ser um fizeram, né? psicótico Que na que hora. aconteceu? Uhum. Vamos pro próximo. Os pais são os principais culpados pelo estresse e ansiedade dos adolescentes? Eu acho que eu concordo. Concordo. Discordando, mas concordo. Apesar de eu ser mãe, tá? Isso ser uma ofensa a si mesma. Eu tô assim, ó. Eu concordo. Eu também estou assim. Concordo e discordo. Eu também. concordo que a gente causa mais mal. A gente terceirizou? Com certeza. Algumas famílias terceirizaram? Com certeza. Terceirizaram primeiro para a escola Que é o lugar onde eles passam a maior parte do tempo. e agora estão terceirizando para terapia. Uhum. Que é muito mais fácil, Porque né? eles não levam para terapia vezes- problemas da terapia. Eles levam para terapia problemas da família. De casa, da família. Freud diria que o culpado ainda maior é a mãe. Pois é, Freud não é um cara que eu... Não é um Enfim, cara não, eu tão concordo legal. com ele. Mas eu acho que é do pai. Realmente, a mãe... Eu vou trazer a minha experiência aqui. O meu mais velho... Eu sou uma ansiosa de carteirinha, já tratada, mas de carteirinha. Muitos anos de terapia. E o meu mais velho foi característico. A ansiedade dele é o reflexo absoluto da minha ansiedade. Depois, obviamente, quando a gente faz o alter ego, né? Quando a gente se enxerga bem enxergado. Hoje, obviamente, lida muito bem, tratado, super de boa. Até aconselho, se você tem um adolescente ansioso em casa, recomendo que leve-o para a terapia. É extremamente funcional. A família... Então, vamos trazer a família, sem falar papel de pai, mãe, Ou de enfim. mãe, né? Então, assim, ó, eu sempre digo que no casal, na família, o ideal, né? A gente tem um ideal. Eu gosto muito de trabalhar com as famílias do possível. Então, assim, não tem o ideal, tem o possível, que cada família. Então, O não que dá existe, para ter. não existe receita, mas eu acredito que do casal, da família que se propõe a ter filhos, né, estar disponível para esse filho para sempre é importante. É importante. E aí eu sempre falo, até brinco, né? Eu falei assim, o pai pode ser louco, mas a mãe tem que ser. Mais Na verdade, equilibrada. assim, é que alguém precisa estar bem na relação, né? Então, assim, sim. alguém precisa ter esse cuidado de estar... Isso pode ser até alternado. Eu posso estar Sim. meio desequilibrada hoje, amanhã o meu esposo. Mas, Mas os dois- psicologicamente, para se criar um ambiente seguro, Saudável. um ambiente que tenha comunicação, um ambiente que ele possa trazer, né? E é um ambiente que ele possa se desenvolver. Sentir E ele nasceu confiante. dessa família. Então, é claro que não é fácil para a família ter tanto bombardeio, né? De coisas muito interessantes, de muitas vezes a família quer passar um valor de vida e na escola ele acaba aprendendo outros. Então, é uma luta, é um desafio. Mas a família, eu acho que ela precisa se manter no que é possível e, quando não dá conta, buscar ajuda. Buscar Não ajuda. terceirizar, mas buscar ajuda no sentido que não dá é assim, ó. Estar incluída no processo. Isso. Que a ajuda não significa largar o filho lá na Também não adianta terapia e mandar pra pronto. terapia e esquecer do Isso, filho lá. E a psicóloga deu um jeito e tá tudo certo. Ele E não tem é. que ser protagonista da história desse filho. Desse filho. Não adianta só querer depois, quando se forma, aqueles momentos maravilhosos, é meu filho, né? Mas tem que ser meu filho sempre. Quando as coisas não estão Na bem... parte ruim, na né? boa. Nas mais difíceis e nas boas também. Criar filho não é fácil pra ninguém, né? Por isso que eu falei que eu concordo e discordo. Porque muitas vezes os pais erram. Mas Querendo nunca, acertar, né? provavelmente, eu diria que é uma afirmação difícil, mas
Eu acho que ninguém erra querendo errar. Principalmente com o filho, né? A gente erra na busca de acertar. Obviamente, algumas vezes a gente descobre no processo que a gente errou. Sim. E aí vai Uhum. do autoconhecimento de você falar, não, eu errei ali, eu posso corrigir, né? A gente já dizia Chico, né? Que existe sempre um início, mas o final a gente pode modificar sempre. Lu, e pensando nisso, quando a gente fala das redes sociais, que o adolescente está nas redes sociais, hoje a gente vê que os pais estão nas redes sociais. E que por isso que eles não estão disponíveis para os filhos. Eu trabalho o dia inteiro, agora eu quero ficar aqui. E Eu aí, quero usar o meu momento. manda assim, ó, hora. vem jantar por WhatsApp. Aí o filho responde por WhatsApp. Sim. Enfim, então eu acho que esse despertar de que eu preciso um momento É de todos. ter o meu momento, sim, porque eu acho que a família, pai, a mãe, a gente tem as suas singularidades, a gente precisa ter cada um o seu espaço, respeitar, mas eu acho que uma estratégia é a família precisa ter algo em família. Então é a janta, então tem que ter ali um critério. Vamos botar uma cestinha, todo mundo bota o celular, cada um é responsável, um por botar mesa. Ah, Sim, participação. o adolescente entender que ele é bom em alguma coisa, né? Então, você faz uma salada maravilhosa. Se não sabe, vai aprender a fazer. Você vai ser responsável. Responsabilizar. E ele entender que aquela atividade vai ser prazerosa, né? Dá um reforço Sim. positivo para Isso. aquele Então, adolescente. eu acho que fica um outro tema de podcast que é as redes sociais com As- os pais, As né? redes sociais com os pais. Não é verdade? E eles fogem das redes que nós entramos, né? Porque assim, ó, o pai entra no... eu não sei os clientes de vocês, mas os meus, eles têm 4 Instagram diferentes. Sim, pra Um fugir. Instagram que é da família, tá? Um Instagram que é o pai e a mãe que acaba navegando. Um Instagram que é o deles, entre eles. Eu falei assim, gente, pra que tanto Instagram? Porque, na verdade, eles fogem. Eles não querem que a gente tenha acesso a tudo. Exatamente. Eles vão fugindo dos recursos. Uhum. Próxima afirmação, vamos lá. Adolescente não precisa de terapia, ele precisa só de disciplina. Essa eu tenho que discordar. Eu também. Gente, todo mundo precisa de terapia, não é só adolescente. Exatamente. Terapia deveria ser, entre os itens que a gente desenvolve ao longo da vida, deveria ser assim, ó, eu preciso de tomar banho, eu preciso comer e eu preciso ir na terapia. É 3... Entende? É padrão. Só esses 3 tá bom. E você vai ter sucesso. Tem até alguns memes que aparecem assim, tipo, às vezes algumas crianças extremamente resolvidas e do lado, essa criança faz terapia. Porque, assim, qualquer outra teria uma outra reação. Sim. E ela é muito positiva em Muito relação Se às enxerga de outra questões, forma. né? E aí eu só trago, mas eu acho que eu não sou psicóloga clínica, depois A Karine coloca. pode estar falando, mas eu vejo a importância do autoconhecimento, né? O adolescente, ele precisa que o outro de fora, que não seja o pai, a mãe, veja e ajude ele nesse processo, né? Quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, de que forma, né, ele pode ajudá-lo nessa busca, nessa Do que viagem ele interior. gosta. Porque é uma jornada que ele vai fazer na época da adolescência. A adolescência, a gente fala que, claro que tem todo um movimento. A gente sabe que tem pessoas que ganham dinheiro com a adolescência, quanto mais longa a adolescência, melhor, porque os adolescentes são consumistas, então eles trocam celular, eles usam roupas, Nós eles estávamos falando precisam. um pouquinho antes sobre Mas essa... assim, se a gente for ver no desenvolvimento, é uma fase rápida. Então, se o adolescente tem e a gente identificar algumas questões com algumas dificuldades, a gente precisa parar naquele momento e trabalhar. Retificar. Porque por que temos adultos também com dificuldades? Porque foram adolescentes que não foram resolvidos. Sim. Então, a gente precisa cuidar disso. O Daniel, no livro ali, O Cérebro do Adolescente, ele traz muito sobre isso. Os 3 ou 4 pontos principais do adolescente, se utilizados, é aquilo que nós sonhamos ter na vida adulta. Uhum. O que mais incomoda na adolescência é o que todos nós gostaríamos profundamente de ter na vida adulta. Só que a gente acaba, obviamente, por fatores da vida real, do cotidiano, a gente vai perdendo aqueles estímulos. Então, se nós conseguíssemos resgatar da forma saudável, seríamos adultos extremamente felizes. E aí, Karina, o que tu acha
que disciplina resolve ou precisa de terapia? Eu acho que a disciplina é super necessária, né? Porque você estabelecer uma rotina diária com o teu adolescente, né? Ah, hoje você vai levantar, você vai arrumar tua cama, você vai tomar teu banho, vai pra escola. Super necessário, porque eles É precisam, terapêutico, né? a disciplina é É terapêutica. super terapêutico. Só que não é uma coisa que resolve tudo. A terapia faz toda a diferença, mesmo porque, como eu falo, eu sou psicóloga clínica de adolescente, tenho um adolescente dentro de casa, mas eu preciso que ele sente também que ele precisa fazer a terapia, porque não é comigo que ele vai conversar o tempo inteiro. Ele É, e é conversa, aquela que nós conversamos, né? Que santo de casa não faz milagre. né? Então, assim, eu acho super necessário. Kaique, meu filho já fez terapia de pequeno, parou, hoje em dia está sem terapia, mas vai voltar a fazer terapia. É, o meu né? fez e teve alta. Até um dia ele volta. E Ele assim volta. mas a disciplina também é super necessária. Eu acho que eu vim de uma família que tinha muita disciplina. Não fiz terapia quando era pequena, mas funcionou, mas era uma família muito aberta, né? Que dava, exigia disciplina, mas meu pai sempre falou uma coisa: eu te dou liberdade com responsabilidade. Então, eu aprendi muito com essa frase. Eles foram morar muito cedo fora do país. Eu tinha 18, 19 anos, eles passaram 20 anos fora do país e eu fiquei aqui com meu marido, já era meu namorado na época. E meu pai falava: eu acredito em você. Então, vai estudar, vai trabalhar, Faz a tua né? vida. Faz a tua vida, mas faça direito. Tudo vai funcionar. Então, a gente tenta, né? Gerenciar. Eu acrescentaria mais uma questão aí entre a terapia, porque assim, ainda acho que hoje as pessoas falam de terapia de uma forma mais aberta, mas ela ainda não é acessível para todos. Então, vamos ver se alguém está ouvindo a gente e Sim. que de repente não consegue no SUS ou tá inacessível É a terapia, difícil, né? eu acho que além, né, da rotina, da disciplina, não usar essa palavra disciplina que o adolescente tem Odeia. terror, mas um respeito, que quer dizer, se está morando em casa, na família, a gente precisa ter, né, Colaboração, os afazeres, né? a colaboração. Colaboração. Mas Piaget traz uma estratégia muito interessante para a gente até entender essa questão, que é o que difere o teu filho, que tem 16 anos, Sim, vai fazer 16. do teu marido. Ele tem a mesma altura, É, na verdade, eu acho que ele passa já, mas ele tá. tem a mesma força, ele tem um corpo biológico que se assemelha de um Compatível. adulto. O que difere ele de um adulto? São as experiências. Sim. As experiências vai trazer maturidade e fazer que uma coisa na adolescência tem, que é o adolescente ele tem essa dificuldade de entender o ideal e o real. Então, para ele tem teorias sobre várias coisas. Tudo daria muito certo É, se mas fosse perfeitamente daquele jeito. Mas por que não? Por que ele acha assim? Porque ele não não tem foi experiência. no mercado ou foi realizar na prática e pôde dizer assim: ah, que interessante, não é bem assim. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha escola, o meu bairro. Mas por quê? Porque ele se envolveu num projeto social, enfim. Então, fica uma dica como psicóloga que trabalho muito com esse público com mais vulnerabilidade social, é os pais envolver esse adolescente em projetos. Sim. Envolver esse adolescente em seu estagiário, envolver um período a participar de algo que contribua para a sociedade, para que lá na sociedade ele entenda, Por até que que meu não é pai e minha tão mãe tinham redondo? razão. Isso eu não posso, né? Então ele precisa vivenciar mais. E aí entra esse momento importante em que ele vai ter que deixar, né, um pouquinho, olhar para o mundo e se perceber nesse mundo. Então eu colocaria, né, a terapia, sim, a disciplina, a rotina, vivências. mas eu acho que esse estímulo às vivências que daí qualquer pessoa de qualquer Pode ter acesso. classe social poderia ter Pode ter acesso. Com acesso. certeza. Próxima afirmação. Vamos lá. Exercício físico não ajuda a reduzir a ansiedade. Discordo. Opa. Tem discordo totalmente? Esse é total. Discordo parcial, discordo total. Nós discordamos veementemente. Vamos lá, Karina, o que você acha? Que é uma forma de Acho que dissipar, digamos assim? eu acho que o exercício físico ele canaliza várias, né? Você canaliza talvez a tua ansiedade, as tuas frustrações, né? Quando você faz um exercício físico, seja lá qual seja ele, né? Independente de qual seja, você volta, né? A vida. Parece que é uma injeção de ânimo pela dopamina, né?
Dopamina e serotonina entra lá. Então, ela não ajuda só o adolescente, ela ajuda qualquer ser humano, né? Para tudo. Eu acho que o exercício físico, eu sou super a favor dele para todos, né? E agora, trazendo aqui já o porquê que eu discordo, eu vivi isso no meu dia. Eu tenho um cliente meu que é assim, ó. Nas crises de ansiedade dele, ele corria. Ele corria. Mas é libertador. Sim, mas não tem muito sentido. Ele falou assim, não. Quando a minha mente não para, eu faço ela parar. Porque daí, a partir do momento que ele corria, ele observava o trânsito, as pessoas, o sol, o céu, a lua, enfim, o que ele estava vendo. E a partir daquilo ali, a mente silenciava. Acalmava. E aí, ele estava no tempo presente. Eu falei, é uma boa estratégia. Então, a atividade física realmente tem um papel importante. Assim como respiração, meditação outras coisas. E N outras coisas, né? Mas, enfim, Cláudio, o que você... Eu colocaria então, porque é tão amplo, né? A atividade física, tem vários estudos que mostram a possibilidade também da socialização, mesmo que eu esteja lá na academia, mas eu estou olhando, naquele momento eu tenho que deixar o celular de lado. Eu tenho recebido muitas pessoas alguns adolescentes que têm se identificado e até na semana passada veio uma menina que ela já está entrando na faculdade e ela assim, eu vim buscar terapia porque eu descobri uma coisa horrível em mim. Eu acho que eu tenho uma coisa horrível. O que será que é? Pode falar... Eu acho que eu tenho toque. Toque do celular. E ela estava falando... O meu filho de 9 anos, ele fala, mãe, eu tenho toque. Ele tem altos diagnósticos, assim. Eu não sei onde é que eles descobrem isso. Deve ser na internet, né? Ele falou assim, mãe, será que eu sou autista? Olha lá, será que eu sou autista? Eu disse, por que tu acha que tu é autista? Aí ele vem com as coisas dele. Dali a pouco ele diz, mãe, eu acho que eu tenho toque. Eu disse, da onde tu tira isso? Sabe? Olha, eles fazem autodiagnóstico, gente. Eu recebo muito adolescente que eles vêm com esses questionamentos. Será que eu sou isso? Será que eu sou Eu tenho aquilo? TDAH também. A TDAH, todos eles têm Tá agora. na moda, né? Ele diz, eu tenho TDAH também. Eu falei, não é porque tu tem um colega que tem TDAH que um todo mundo na tua sala tem TDAH. É um transtorno complicado, né? Que não é Não, assim. mas eles enxergam... É que assim, ó... acho que é esse fator que a informação, ela também banaliza. Porque aí você acaba achando... Eles mesmos se identificam. Óbvio, algumas vezes é positivo, que a pessoa até hoje não entendeu o que tinha, agora ela já entendeu. Mas muitas vezes, para uma criança de 9 anos, ele não tem nenhuma análise crítica pra poder sustentável para se autotitular do que eu tenho. Nem a gente, adulto, com uma série de formações, a gente consegue chegar num diagnóstico assim de forma tão assertiva, né? Não é o caso. Bom, a atividade física, ela vai ser benéfica para o estresse e para a ansiedade, né? Como atividade física, a gente estava falando de experiência, é a experiência de eu fazer algo que eu vou trazer um benefício para o meu corpo. Então, o autocuidado. Então, a atividade física, como a terapia, né? Entra nas experiências, eu cuidando de mim, é o meu momento, né? Para mim mesmo. Atividade física requer uma atividade de grupo, melhor ainda, né? Então, às vezes, pessoas muito tímidas se envolvem... E tolerar, né? Porque aí você vai ter que lidar com o ruim. E não sou eu, é meu time, então eu preciso... Eu não posso desanimar, enfim. Então, é maravilhoso. A gente poderia pensar em outras formas também muito boa, né? Aprender um instrumento, né? Música, então, assim, arte. O que acalma, né? Instrumento, arte, enfim, várias Desenhar. outras... É um autocuidado, né? São autocuidado. Então, acho que entra nas experiências e muitas experiências acessíveis. Sim. Né? A gente tem em Itajaí um projeto maravilhoso que é Arte nos Bairros, né? Sim. Com vários artistas, nós temos aí. Então, a gente precisa buscar. Muitas vezes o adolescente não vai atrás. Então, acho que é também o papel da família... articular esse processo. Para que isso aconteça. E assim, ó, agora já falando de família, é a disponibilidade da família que tu trouxeste antes. O que acontece, pelo menos eu visualizo isso bem importante. Vamos lá no meu amigo tal, sei lá. Mas nenhum pai quer levar, nenhum pai quer buscar, ninguém quer saber. Aí, às vezes, você tem um privilégio de ter uma família nesse grupo que se dispõe. Sim. Não, eu levo, eu busco, eu não sei o quê, eu faço.
o quanto nós, como pais, estamos negligenciando o único papel que não pode nos ser tirado, né? Porque assim, sim, ser pai e ser mãe é isso. Está É você ter presente. que acordar de madrugada e ir buscar numa buscar. balada, Uhum. é você ter que levar pra balada, é você supervisionar onde é que tá, que horas que vai voltar, é você... Eu sei que pode parecer ridículo, mas é verdade. É você se preocupar com o que eles vão jantar, Uhum. entende? Porque hoje nós temos famílias que simplesmente não é problema meu. Você já tem 14 anos, se vira? Não, não é se vira, gente. Não, eles Esse é um papel do pai e da mãe. Ele pode ajudar? Pode. Ele pode ter o papel dele, mas ele não é o responsável. Quer ver outra coisa que eu vou jogar na mesa aqui, ó? Filho mais velho cuidar do filho mais novo. O filho não é do seu filho. Não. É mais uma forma de terceirizar, né? O filho não é do seu E filho. acontece muito hoje em dia. Não, né? absolutamente. Eu tô com 55 anos, resolvo fazer um filho que vai ter 6, 3, 4 agora, e aí eu pego o meu adolescente de 16 Cuide. e empurro nele. Você Então, que em vai vez ficar dele com estar ele. fazendo um curso, em vez dele estar Sim. investindo no estudo dele, em vez dele estar brincando, interagindo com o grupo social dele, eu... Ah, mas na nossa idade nós tínhamos que cuidar dos irmãos. Tá, e foi bom? Só pra... Vamos deixar... Foi legal? A gente ir pros Gostava bailinhos e ter que disso? levar os irmãos junto? E daí a gente vê um fenômeno que são, nesse caso dessa vivência, né, os filhos extremamente maduros com os pais extremamente Imaturos, é exatamente. Então, assim, cada um... Isso aí nós já falamos na constelação aqui, e cada um ocupa o seu papel. E se cada um ficar no seu papel, dá tudo certo no final. O problema é que cada um começa a passar o seu papel pro outro. amiguinho. E daí não acontece. A vida não flui assim. Então, ou seja, se você quer ter filho mais velho, é punk, não é fácil, mas é seu. Esteja Não é do- disponível, né? Não é de ninguém, Não. é seu. Vamos lá. Adolescentes devem aprender a lidar com o estresse sozinho? Discordo. Eu também discordo. Ninguém. Eu acho que não é nem o adolescente, mas eu acho que ninguém deve ter que lidar com nada sozinho. é. Exatamente. Já é Eu muito acho que difícil a vida. a gente tem que compartilhar com o outro, né? Porque não é fácil fazer tudo sozinho. É muito solitário. Então, não E concordo. até complementando aquele dado que tu trouxeste ali, Cláudio, sobre as mutilações, existe um estudo americano que mostra que a maior parte das meninas engravidam em adolescência não é por acidente, é porque elas queriam um bebê para elas. Hoje em dia, cada vez mais, né? Tem noção, Não gente? é por falta de informação. Não é por falta de exatamente. É o informação, que mais é tem porque hoje em ela dia, né? quer ter alguém para estar com ela. Eu falei, gente, vocês não têm noção Aí do vem o que é. sentimento de solidão que a gente tinha falado. Exatamente, que a gente Abandono. comentou. Alguns se mutilam e outros fazem bebês. Agora eu vou ter um bebê para mim. Pronto. Vai ser Tá minha companhia. resolvido. Vai ser ótimo. E eu acho que essa pergunta, ela dá novamente a gente trazer agora esse momento de estratégias, né? Então, acho que o pai, talvez ele não saiba, não conheça todas as estratégias, as mais eficazes para trabalhar a ansiedade. Mas o próprio diálogo é uma estratégia. Então, quando eu acolho, né? Quando eu consigo estar disponível e escutar o que está acontecendo, é uma estratégia. E aí já é um recurso. essa escutativa, eu estar próximo, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui do teu lado, eu te acolho. Vou estar com você. Vamos procurar ajuda, né? Então, eu acho que é importante. O adolescente, ele não vai conseguir ter estratégias. Talvez a estratégia dele seja se fechar, seja se automutilar, seja conversar com pessoas que não vão ajudar. E às vezes podem até atrapalhar. Joga na internet várias pessoas, enfim. Então, Joga em fórum. eu vou trazer uma estratégia simples, já que a gente está falando também de possibilidade de pessoas De como que lidar com o estresse. não tem como buscar terapia, né, Lu? Que esse também é uma justificativa. Ah, mas eu não tenho como pagar, eu não tenho como fazer. Então, estamos aqui dando estratégias que podem resolver ou ajudar, que não necessariamente envolvam o ônus, né? Quando a gente fala disponibilidade, a gente pensa assim, em coisas muito subjetivas. Como? Então, assim, tirar um momento do dia, todo mundo trabalha, estuda, mas um momento do dia, talvez na hora que as crianças forem dormir, ou que os adolescentes, de conversar sobre
coisas... Me fale uma coisa boa, me fale uma coisa engraçada, me fala uma coisa ruim. O que hoje aconteceu que não foi tão bacana? Ah, mas falar de coisas ruins, sim, para que essa criança aprenda a dar Aprenda. nomes. E que eu escute e tente, para a criança, ou até o adolescente, compartilhar as coisas. Então, quando eu proporciono esse espaço de compartilhamento, em que o próprio pai também pode colocar algumas coisas que não foram legais, eu ensino isso, né? E que nós não somos perfeitos também, né? Porque às vezes você tá... O pai, às vezes ele não... Na verdade, o problema não é com o adolescente. O problema dele tá antes disso. Mas naquele dia ele teve um péssimo dia, ele acabou reagindo de uma péssima forma né, com o adolescente. E aí ali é uma oportunidade, de repente, diz assim, ó, tá, hoje o que foi o seu ápice do seu dia? Ah, foi tal coisa. E o bad do dia? Tem alguns que não conseguem nem localizar, porque eles não conseguem dar nome a coisas. E quando eles são pequenos, é mais fácil de conversar com eles. Ah, vai buscar na escola, tem aquele tempo da volta da escola que você senta, conversa. Eu fazia muito isso com o meu, né? Hoje em dia ele vai para a escola sozinho, volta eles da têm escola a autonomia. sozinho e a gente trabalha um monte. Então eu tento, né, sentar com ele, no final do dia ou no começo da noite que a gente tá podre, tá cansado, tá na hora de dormir. Vamos, ele gosta às vezes, vamos ver um vídeo aqui comigo. E a gente começa a conversar, então você tem que dar esse espaço. O meu faz o momento do café, tá? O meu adolescente, quando nós chegarmos às 17 horas, ele passou o café, colocou tudo na mesa e é o momento do café. Não existe... E se um de nós não estiver, ele vai dizer assim, não, agora é o momento da família. Olha E que acabou. E não partiu de mim, não é dele. Ele já chegou antes que nós, obviamente. É mais uma estratégia para Ele já organizou tudo ali e aí a gente vai conversar. Se alguém pegar no telefone, ele vai dizer assim, ó, é o momento da família. Aí é engraçado, porque quando ele pega, daí a gente está aí, o momento da família. Daí, entendeu? Ele é muito bom em ver o momento todo. Mas assim, eles criam essas estratégias, que às vezes a gente não a aceita ou não a acolhe. Ele traz a estratégia. Eu poderia dizer assim, não, nós não temos tempo para tomar café 5 horas da tarde. Eu dou aula às 6 horas, o teu pai não sei o que tem, né? E é fácil de tu conseguir espantar, né? Isso. Então, de repente, eles estão trazendo para vocês alguma estratégia e a gente, às vezes, não tá escutando. Não tá ouvindo. Essa é a verdade. E sempre dá para resgatar. Então eu fiz tudo errado. Poxa, eu nunca consegui conversar. Eu estava muito distante do meu filho. Agora não tem mais o que fazer. Sempre existe Sempre dá o que tempo. fazer. Né? Não desiste do seu filho. Pro último agora, então, meninas, estamos encerrando o nosso tempo. Vamos trazer um bem calmo, assim. Quase não dá problema. O futuro de um adolescente está diretamente relacionado à sua família? Eu tô concordando. Concordo. Né? Porque eu acho que somos espelhos, né? Deles. Do que vivemos. Resultados. E resultados, exatamente. Então, querendo ou não, como a Cláudia até falou no momento, que talvez agora eles queiram se afastar e eles queiram pertencer a outros grupos, ao seu momento, né? Tá ali, ter o cantinho deles. Mas quando eles crescem, quando eles amadurecem... Eles voltam. Eles voltam, né? Isso acontece muito. E eles querem estar com aquela família. Se tem uma família estruturada que deu certo, eles vão querer repetir aquilo. Né? E eu acho isso muito importante. E cabe muito à família tentar passar isso para eles, né? É claro que quando a gente trabalha com adolescência, ou até na terapia, diferente da medicina, talvez da farmácia, que tem os manuais e que é muito fácil de achar uma fórmula. Enfim, na psicologia a gente fala que cada um tem a sua história de vida. E que eu concordo discordando, porque eu acredito que sim, que a família é base, isso a gente já falou várias vezes, mas eu também acredito, vamos pegar a estratégia do teu filho, né? Alguns filhos que também conseguem transformar um pouco a família, que teriam tudo para dar tudo errado, e encontram um professor, então a família define, mas não é tão radical. Às vezes esse menino estava perdido e aí entrou no esporte e o esporte salvou, né? Às vezes define no contrário também, porque assim, às vezes eu enxergo um modelo dentro da minha casa que não é o modelo que eu quero, né? Então, ao saber que aquele modelo não é o modelo que eu aceito ou que eu acho confortável,
eu construo um novo modelo para mim. E eu Pode dar certo. parto desse novo modelo. Às vezes, num relacionamento amoroso, num Isso. namoro em que a outra pessoa tem uma família maravilhosa e a outra família Se espelha lá. acolhe. Uhum. Então, assim, eu acho que tudo tem seu, né, uma característica Suas exceções. flexível de cada dinâmica, mas que a dinâmica familiar, ela precisa ser saudável cada vez mais, cada um resgatar seu Não espaço. importa qual seja a família, então. E- O que importa é que alguém ou algo Assuma o papel. assuma esse papel de forma equilibrada e saudável. E às vezes a mãe que vai ter a função paterna e materna, o pai que vai ter a função, às vezes um irmão, né? Às vezes um o vô, vô, a um tio, avó. mas alguém tem que olhar, ter tempo de olhar Dessa no forma. olho e falar: o que você precisa? Eu tô Então, aqui. a nossa família seria uma família amplificada. Amplificada. Né? Seria alguém que desempenha esse papel. Hoje a gente fala em novas configurações que Isso daria outro hoje já podcast. existe, daria outro assunto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi bem esclarecedor. É um tema realmente muito vasto. Um programa é realmente pouco. A gente teria que fazer aí uns 30 só de adolescentes. É verdade. Para que pudéssemos abranger um pouco ainda do que é o todo. Mas, se você se interessou, a gente vai colocar depois o hashtag e as redes sociais das meninas, elas vão deixar disponível aí para vocês. E assim vocês podem acessar, terem mais informações sobre projetos, sobre terapias, sobre, enfim, trabalhos de forma geral. Muito obrigada e até o próximo.